Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, onde nós queremos comunicar a vocês os princípios eternos da fé católica de maneira acessível e prática. Este é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história daquelas pessoas que eram protestantes, mas decidiram se tornar católicas. Eu sou o professor Eduardo Faria, eu tenho 40 anos de idade, eu sou formado em jornalismo, sou formado em teologia e durante 22 anos da minha vida, eu fui membro de uma igreja protestante. Durante 10 anos, eu fui pastor dessa igreja. Mas depois de um longo período de estudo da Bíblia, estudo da história, estudo dos dogmas da Santa Igreja, eu me tornei profundamente, convictamente católico. E nesse programa nós vamos contar a história de pessoas que um dia também estiveram em outros apriscos, mas decidiram retornar para casa, decidiram voltar para casa. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Cronge, um amigo querido que foi também protestante desde o berço e decidiu se tornar católico. Nós vamos conversar com ele, entender um pouquinho o que fez ele tomar essa decisão tão significativa na vida dele. Mas antes, como você já sabe, nós vamos iniciar com uma breve catequese, e nós vamos conversar um pouquinho sobre intercessão dos santos. A gente pode pedir a intercessão a santos? A gente pode pedir para alguém que já morreu para rogar por nós? Por vezes, muitas pessoas não entendem essa prática e até mesmo nós somos acusados, nós católicos acusados de colocarmos outros mediadores entre nós e Deus quando nós pedimos a intercessão dos nossos amigos que estão no céu. É verdade, a Bíblia nos diz muito claro, lá na primeira epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, será que quando nós pedimos a intercessão dos santos, a gente está colocando outros mediadores? Vamos entender isso? O fato é que nós sempre pedimos intercessão uns dos outros, não é verdade? Você já pediu para algum amigo seu orar por você? Você estava passando por algum problema familiar, algum problema de saúde, e aí você pediu para esse amigo, por favor, ora por mim. Você pediu a intercessão de alguém. Mas aí você pode dizer, Eduardo, mas eu pedi a intercessão para alguém que está vivo. Os santos estão mortos. Será que os santos estão mortos? Vamos ver de novo o que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre isso. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, e para Ele todos vivem. Opa, aqui eu já tenho uma dica, um indício de quando eu peço a intercessão dos santos, eu não estou pedindo intercessão de mortos. Mas tem uma outra passagem muito bonita, muito inspiradora, lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, quando São Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Eu estou bem certo de que nem a morte nos separará do amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os santos que estão junto a Deus nos céus, e aí você pensa no santo que você quiser. Eu menciono Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Newman, que tanto inspira a minha própria jornada. Eles estão mais vivos
do que eu e você. De modo que quando nós pedimos a intercessão dos santos, nós estamos pedindo para os nossos irmãos que já atingiram a coroa, que já atingiram o prêmio que nós buscamos, para que eles rezem por nós. Ok, mas você ainda pode pensar, Eduardo, mas e a mediação única de Jesus? Será que quando nós pedimos para um santo rezar por nós, nós estamos colocando outro mediador no lugar de Jesus? Vamos entender isso? O Senhor Jesus, quando estava prestes a subir aos céus, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21, ele diz assim para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Preste bastante atenção nisso. A igreja de Jesus é enviada como Jesus foi enviado. De modo que se Jesus foi enviado para pregar, a igreja é enviada para pregar. Se Jesus foi enviado para evangelizar, a igreja é enviada para evangelizar. Evangelizar é preciso. Quantas vezes você ouve isso na nossa programação? E se Jesus foi enviado como mediador, nós, igreja de Jesus, somos enviados como mediadores entre o mundo e Deus. Sim, mediadores com M minúsculo. Não me entenda mal, só um morreu na cruz, mas nós estamos numa união tão íntima com Jesus, ao ponto de sermos chamados de corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, e por sermos o corpo de Cristo, nós devemos sim interceder uns pelos outros, de modo que a mediação única de Jesus não exclui a intercessão dos santos, pelo contrário, torna possível. Eu vou repetir, a mediação única de Jesus não exclui a intercessão dos santos, pelo contrário, torna possível. Eu só posso pedir a intercessão de Santa Teresinha, porque ela está em Cristo. Eu só posso pedir a intercessão de São João Nilman, porque ele está em Cristo. Uma passagem bíblica inequívoca. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Eu vi os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro, tendo cada um deles taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os 24 anciãos, que são naturalmente uma figura dos 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos, estavam diante do Cordeiro, diante de Jesus no céu, elevando ao Cordeiro taças de ouro, e dentro dessas taças, incenso. E o que era o incenso? As orações dos santos. Ou seja, os santos no céu intercedem por nós, os santos aqui na terra. E para a gente encerrar essa breve catequese, vamos ver o que Santo Agostinho disse sobre isso no seu livro Resposta a Fausto, o Maniqueísta. Santo Agostinho escreveu isso por volta do século V, ano 400. É verdade, diz Santo Agostinho, que os cristãos prestam honra religiosa à memória dos mártires, tanto para nos excitar a imitá-los, como para obter a participação nos seus méritos e o auxílio das suas orações. O grande doutor, Santo Agostinho, nos ensina que sim, podemos pedir a intercessão daqueles que nos precederam na fé e estão junto a Deus no céu. Eu aguardo você no próximo bloco, quando nós vamos conversar com o Rafael Cronje, que foi protestante desde o seu nascimento e decidiu se tornar católico. Não saia daí, já já estaremos de volta.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa De Volta para Casa. O programa focado em contar a história daquelas pessoas que estavam em outros apriscos, mas decidiram voltar para casa, decidiram se tornar católicas. E hoje eu conto com a presença de um convidado muito especial, Rafael Cronge. Por favor, Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fique à vontade, o Rafael vai conversar conosco sobre a sua jornada de volta para o catolicismo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fico muito honrado de ter sido convidado, de estar aqui com você. Muito bom. Rafael, conta pra gente, há quanto tempo você é católico? Eu sou católico desde julho, na verdade, de 2017. Então, Ok, vai para 5 anos 5 anos já. 5 anos, ok. E como que você se converteu a Cristo? Eu digo, porque eu fui protestante também, e os protestantes amam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você se converteu a Cristo antes de se tornar católico? Eu cresci num lar genuinamente piedoso, batista, aqui em Curitiba, inclusive. Olha. Meus pais se converteram ao protestantismo ainda jovens, jovens adultos. Então, quando eu nasci, eu já nasci num lar cujo ensinamento dos evangelhos, o ensinamento cristão, era o eixo da vida familiar. Mas a minha conversão pessoal, eu creio que se deu no final da minha adolescência, quando eu comecei a tomar ciência do que era verdadeiramente ser cristão e comecei não apenas a ser grato por aquilo que eu havia recebido, mas a desejar aquilo que eu havia recebido dos meus pais. Perfeito. Eu acho que ali, em torno dos 17, 18 anos. Então, por volta dos 17, 18 anos, Isso. a mensagem de Cristo fez sentido para você. Isso. Mas qual foi a primeira faísca que te chamou a atenção para a fé católica, propriamente dita? A primeira faísca foi, curiosamente, um livro de ciência política de um autor que agora já é bem conhecido aqui no Brasil, que é o Eric Voegelin. E nesse livro, no Nova Ciência da Política, ele explora algumas das questões relacionadas ao nascimento da modernidade e como havia no pensamento protestante da época alguns traços do que ele chama de gnosticismo. É um termo que tem uma acepção muito bem definida dentro da história da doutrina da Igreja, uma heresia que foi fortemente combatida, e dentro da obra de Voegelin tem algumas características mais peculiares. Mas essa foi a primeira vez em que eu considerei a possibilidade de haver um problema fundamental no protestantismo e, por consequência, de haver alguma alternativa ao protestantismo, particularmente a doutrina da Igreja, a Igreja Católica em si, que havia combatido o gnosticismo em tempos antigos e que ainda hoje se manifestava contra ele nas suas formas mais atuais. Qual que é o nome do autor? Eric Voegelin. É um filósofo. É um filósofo, cientista político. Tá. alemão. Mas, se não me falha a memória, gnosticismo é uma heresia presente desde o início da história da Igreja, e dentre os vários erros que eles postulam, um deles é o combate à matéria, como se a matéria fosse intrinsecamente má, como se o Deus Criador não poderia ter criado a matéria, porque se a matéria é má, como que um Deus bom vai criar algo mal? O protestantismo, de alguma forma, segundo esse filósofo, crê nesse postulado de combater a bondade da matéria? Existe, eu creio que particularmente em algumas correntes do protestantismo, uma certa oposição a tudo aquilo que é visível, que é institucional e que é humano. Esse é um dos motivos pelos quais eles rejeitam a visibilidade da Igreja. Perfeito. Obviamente não é um gnosticismo completo, como o gnosticismo antigo, mas há algum resquício de gnosticismo que os leva a rejeitar a institucionalidade da Igreja, as ordenações sacerdotais e, em última instância, até a realidade da transubstanciação, não é? Porque parece um grande escândalo para muitos protestantes que Nosso Senhor possa se fazer presente não apenas simbolicamente, mas em corpo, alma, sangue e divindade na Eucaristia, num mero pedaço de pão.
né? Então há, sim, me parece, algum resquício de gnosticismo. E esse é uma das coisas que o filósofo aponta. Claro, ele aponta mais do ponto de vista político. Entendo. Perfeito. É interessante perceber como que cada jornada é diferente, né? E cada jornada nos traz para a fé de uma forma distinta. Mas eu tenho uma curiosidade, Rafael, que é o seguinte: o que você pensava acerca da Igreja Católica antes de se tornar católico? Eu tinha um certo preconceito, obviamente, como todos os protestantes evangélicos brasileiros têm. Alguma ideia mal formada de que, no final das contas, a Igreja incorria em graves erros, principalmente contra a idolatria, que é a principal das acusações. Mas, pessoalmente, eu não tinha nenhuma oposição. Até porque o meu convívio com católicos era quase inexistente, né? Quando você cresce numa comunidade protestante, acaba que o seu círculo de amizades, o seu círculo de convivência mais próximo é muito restrito, né? Então, eu não havia ainda tido a oportunidade de me deparar com católicos e de conhecer pessoalmente católicos a ponto de ter alguma oposição pessoal. Mas eu tinha a mentalidade comum de que a igreja estava errada, de que era herética, e que eu não deveria me misturar com ela. Entendi. Você sabia que, teologicamente falando, a Igreja Católica estava errada. Exato. Né? Muito embora não tivesse um conhecimento teológico mais profundo acerca do que, de fato, a Igreja ensina. Né? Isso também é muito comum. Você mencionou a questão da idolatria, né? Que é uma acusação muito comum que nós católicos recebemos. Mas também tem uma questão que as pessoas têm muita dificuldade, que é com a intercessão dos santos, que, aliás, é o tema que tem guiado esse programa, esse episódio do De Volta para Casa. Como que você lidou, como que foi para um protestante pedir a intercessão de um protestante não, né? Um ex-protestante, pedir a intercessão de um irmão nosso, mas que já partiu, já está com Cristo na glória? Como que você lidou com essa questão? As primeiras vezes que eu fui a uma igreja, uma igreja católica, não é? Uma paróquia, e me deparei com todas aquelas imagens, eu tenho que admitir que eu me senti um tanto constrangido. Parecia que, no final das contas, eu estava fazendo algo que não era tão correto assim. Isso já depois de ter me convertido, né? Então, eu tive alguma dificuldade, até porque a questão da intercessão dos santos está diretamente relacionada com o problema da idolatria. Não é? Os protestantes acusam os católicos de idolatrar exatamente aqueles santos a quem eles pedem intercessão, a quem nós pedimos intercessão, principalmente Nossa Senhora. Então, eu tive alguma dificuldade por causa desse problema com a idolatria, mas essa dificuldade acabou sendo sanada uma vez que eu percebi que, fundamentalmente, não há diferença entre pedir para que você interceda por mim e pedir para que um santo interceda por mim. Perfeito. A diferença é apenas que ele está muito mais próximo de Deus, né? Mas o fundamento teológico é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, perfeito. E uma curiosidade pessoal, porque muitos protestantes podem estar nos assistindo agora, estão curiosos acerca da fé católica, mas com medo acerca do futuro. Como que a sua família reagiu? Você disse que cresceu num lar protestante, né? E a igreja protestante brasileira, isso não é verdade no mundo todo, mas no Brasil, a igreja protestante é muito anticatólica, até porque os movimentos missionários protestantes que chegaram aqui no século XIX, chegaram em um país católico, né? Então, se chega um movimento missionário num país que já é cristão, a priori você já acredita que aquele país não é cristão, ele precisa ser evangelizado. E isso ficou muito no imaginário protestante. Então, como que a sua família reagiu? Ora, nós criamos o nosso filho nos caminhos do Senhor e, de repente, ele se envereda para o romanismo, né? Que é um título jocoso que alguns protestantes usam para se referir à fé católica. Como que a sua família reagiu, Rafael? Eles sentiram como se eu tivesse apostatado da fé e genuinamente renegado tudo aquilo que eu havia recebido. E, no meu caso, há um aspecto regional importante,
que é o de que a congregação da qual eu participava, que era uma congregação batista regular, ela havia sido implantada aqui no Brasil por alguns missionários norte-americanos que vieram especificamente para o Nordeste. E lá no Nordeste, particularmente no Ceará, onde moro, eles enfrentaram muita resistência porque no interior ainda estava muito viva a figura do Padre Cícero. E o batista regular, para quem está nos assistindo, né, é aquele batista bem fundamentalista. Bem fundamentalista, né? exato. No meio protestante, eu era presbiteriano. Talvez você sempre foi católico, não vai entender isso. Quando ele fala batista regular, no meio protestante, Rafa, a gente chamava de batistão, né, que é aquele batista mais... É o que tenta ser mais tradicional, mais né? tradicional Isso. possível. E que se define como batista regular, se distinguindo dos batistas da congregação brasileira dos batistas, né, das muitas. Então você era batista regular, se tornou católico, ou seja, Isso. traiu o Eu movimento. traí o movimento. E o seminário batista regular lá no Ceará é no Cariri, que é uma região do interior muito católica e que foi a região na qual viveu Padre Cícero, né? Então, os embates entre batistas regulares, quando chegaram no Ceará, com católicos, foi muito forte. Então, é uma comunidade particularmente anticatólica, por causa desse elemento histórico. Então, isso tudo aflorou, veio à tona quando eu me converti, porque a minha família percebeu, como eu já disse, que achou que houvesse apostatado da fé, e não apenas a minha família, mas também o meu círculo próximo de amigos. As pessoas que me viram crescer ali naquela igreja, né, durante aproximadamente 10, 12 anos. Então, pessoalmente, foi um momento muito turbulento. Mas foi um momento turbulento que, como me disse um sacerdote uma certa vez, embora fosse um momento de guerra, havia também uma grande paz que vinha com a graça de Deus. Amém. Mas hoje, como que está o seu relacionamento com a sua família? Esse assunto ainda é um ponto de tensão? O meu relacionamento com a minha família, pela graça de Deus, se resolveu muito bem, né? Eles, creio que perceberam que era uma decisão mais consolidada, mesmo que ainda não concordem. Mas hoje já é possível, graças a Deus, ter um diálogo tranquilo sobre esses assuntos, porque quem já passou por essa experiência sabe que não existe possibilidade de diálogo, né? Porque muitas coisas acabam entrando em jogo e toda tentativa de diálogo corre sério risco de se tornar uma grave briga. Então, às vezes é melhor nem tentar dialogar, mas hoje, graças a Deus, já é possível. Parecem campos semânticos distintos, né? Quando a gente fala santo, o católico entende de um jeito, o evangélico entende de outro. Quando a gente fala Bíblia Sagrada, o católico entende de um jeito, o evangélico entende de outro. Então, assim, eu entendo isso muito bem. Eu tenho uma pergunta para te fazer também, Rafael, que é a seguinte. Certa vez, um pastor disse uma frase que eu achei muito interessante, que foi a seguinte: se você acredita na Bíblia somente naquilo que você gosta e rejeita o que você não gosta, então você não acredita na Bíblia, você acredita em você. Eu achei essa frase, foi dita por um pastor, eu acho essa frase fantástica, mas eu estou citando essa frase, Rafael, porque por vezes eu ouço pessoas dizendo assim, não, eu até gosto da Igreja Católica, mas eu não concordo com esse ponto. E eu respondo isso para a pessoa, eu digo, olha, se você concorda com a Igreja Católica só nos pontos que você aprova e discorda e não se torna católico por causa de ponto A ou B, você não crê na Santa Igreja, você crê em você. O padrão da verdade é você. O que você está dizendo, em última análise, é que se a Igreja se curvasse à sua elaboração teológica, aí você se tornaria católico, ou seja, você não mudaria nada, você não se converteria à Igreja, a Igreja se converteria a você. Então, assim, na minha jornada, houve alguns assuntos, alguns temas que eu tive que submeter por fé. Depois a compreensão veio. E eu quero perguntar, isso aconteceu com você também? Houve pontos que foi de difícil assimilação? E se houve, qual foi o de maior dificuldade de assimilação? E como que você lidou com isso? Como que você assimilou esses pontos? 2 pontos foram cruciais para a minha conversão.
Com esses eu penei um bocado antes de tomar a decisão, né? O primeiro foi a transubstanciação e o segundo foi a infalibilidade papal. A infalibilidade papal é óbvio, né? Para um protestante, infalibilidade papal é um palavrão. É um palavrão, é motivo de chacota. De chacota, exato. Porque também é mal compreendido. É muito mal dogma, compreendido, né? Há inclusive um pastor famoso que, ao explicar a infalibilidade papal, diz que os católicos acreditam que o Papa, ao se sentar na cadeira de São Pedro, fala infalivelmente, como se ex-cátedra significasse estar sentado na numa cadeira. cadeira específica. Exato, né? então há muita incompreensão. E a transubstanciação, pelo fato de que é um tanto escandaloso para o protestante. Aceitar que, de fato, é Cristo que está presente ali, naquela coisa frágil, que é um pão, né? E que, pior de tudo, é feito por mãos humanas, no pão e no vinho. Então, esses foram os dois pontos iniciais. E depois, um que veio depois da minha conversão, já depois de ter aceitado que a igreja era verdadeira, foi o lugar de Maria na igreja. Esse não foi tão difícil de aceitar, mas foi um pouco, pelo fato de que Maria passa completamente despercebida na vida dos protestantes em geral. Ela é como uma figura que, quando aparece, não aparece com tanta relevância. E mesmo quando aparece com alguma relevância, como é o caso do Natal, ainda assim é despida de tudo aquilo que a igreja afirma sobre ela. Então, é um detalhe, né? É um detalhe, É um detalhe. exato. É um detalhe narrativo. Porque depois que eu me tornei católico, é quase impossível não ver Maria nas páginas da Bíblia, né? E se você pensa no ministério de Jesus, Maria esteve em todos os principais eventos, no nascimento, obviamente, no primeiro milagre, na cruz, no Pentecostes. Maria está sempre lá, com a sua presença doce, com a sua presença nos levando até o seu filho, mas a sua presença discreta, né? Ela sempre apontando para o filho dela, e até que no final das Escrituras, em Apocalipse 12, nós vemos Nossa Senhora Gloriosa. Hoje isso é assim para você também? É assim para mim também. A verdade é que eu apenas passei a compreender o papel de Maria na economia da salvação, uma vez que eu aceitei que o que a igreja afirmava sobre ela era verdadeiro, porque era a igreja que falava, e se é a igreja que fala, é Cristo que fala. E a partir daí eu compreendi, pouco a pouco, que no final das contas, todas as verdades acerca de Maria são, antes de tudo, verdades sobre Cristo. Elas dizem mais sobre Cristo do que sobre Maria. Sim, são dogmas cristológicos em forma mariológica. Exatamente. Né? Alguém já disse isso. Rafael, eu estou caminhando para o final da nossa conversa, mas eu quero fazer uma pergunta que a resposta para essa pergunta gera muitos debates. Por quê? O nosso propósito com esse programa não é gerar nenhum tipo de disputa religiosa, muito pelo contrário. Nós queremos simplesmente contar a história de pessoas que decidiram se tornar católicas. Pessoas que entenderam que a Santa Igreja oferece, sim, aquilo que Jesus nos entregou. Como o Rafael acabou de dizer, quando a igreja fala, Cristo fala. E isso o Senhor Jesus disse, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Então, nós reconhecemos naturalmente os nossos irmãos protestantes como verdadeiramente irmãos, mas também com muito amor, com muita fraternidade, queremos dizer que o desejo do nosso Senhor Jesus é que haja um só rebanho. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, Rafael: por que alguém deve se tornar católico em vez de permanecer, digamos, um protestante mais aberto à fé católica? Um protestante com uma postura mais positiva, mais fraterna em relação à fé católica, mas permaneça protestante. Por que alguém que chegou a essa compreensão que você chegou deve se tornar católico em vez de permanecer evangélico? Não há como negar que nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes, em
em maior ou menor grau, existe uma presença divina do Espírito Santo, uma atuação do Espírito Santo ali. E não há como negar que a maioria das pessoas que estão nessas igrejas, de fato, são cristãos verdadeiros. Uhum. Mas a verdade é que a vida cristã é muito mais do que aquilo que os protestantes imaginam ou do que os evangélicos imaginam. Porque o cristão não é chamado apenas a aceitar Cristo como o próprio Salvador, mas ele é chamado a viver a plenitude da graça, a realmente se conformar à imagem de Cristo. É isso que dá sentido à vida cristã e é isso que preenche a vida cristã de alegria, de paz e de todos os frutos do Espírito Santo. E isso só pode ser encontrado plenamente na igreja. Tanto porque na igreja nós temos os sacramentos completos, né, que estão distribuídos de modos muito diferentes nas denominações protestantes. Alguns têm mais, outros menos, alguns nenhum, não é? Pelo menos acham que não tem nenhum. Mas na igreja estão todos os 7 sacramentos. E os 7 sacramentos, eles santificam os diversos aspectos da vida. E santificar os diversos aspectos da vida significa elevá-los à sua real dignidade, né? O nascimento, que por si só já é um evento valioso, torna-se ainda mais valioso quando se torna o nascimento do Espírito pelo batismo, né? Quando verdadeiramente passa a se integrar o corpo de Cristo. Então, o motivo pelo qual alguém que já é simpático à igreja deve se tornar católico é porque apenas na igreja católica ele vai experimentar a verdadeira vida cristã, a vida cristã na plenitude. Ele não vai experimentar isso em nenhuma outra denominação, confortável quanto seja, agradável quanto seja e até mesmo correta doutrinariamente o quanto seja. Apenas na igreja há a plenitude da vida cristã. E nós cristãos não estamos chamados para nada menos. Muito bom. Obrigado, Rafael. Obrigado pela sua presença. Esse foi o Rafael Cronge. Receba o nosso carinho, mas não vá embora não, porque no próximo bloco nós vamos responder perguntas de vocês, perguntas que vocês enviaram para nós. E, Rafael, quero que você fique aqui para me ajudar nessas perguntas, tá bom? Até o próximo bloco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa. Programa que você assiste toda quarta-feira, às 20 horas, aqui na TV Evangelizar. Esse é um programa que tem por objetivo comunicar os princípios eternos da fé católica de maneira prática e acessível. E qual a melhor maneira de fazermos isso, se não conversando com aquelas pessoas que um dia estavam em outros apriscos, mas decidiram voltar para casa porque decidiram se tornar católicos. Hoje nós estamos com o Rafael Cronge. Rafael, mais uma vez, boa noite. Seja bem-vindo ao terceiro bloco do nosso programa. E a gente vai responder, Rafael, algumas perguntas dos nossos telespectadores. Então, eu vou responder, mas eu conto com a sua ajuda também, combinado? Okay, combinado. Então tá bom. Primeira pergunta, Rafael, eu recebi, vem de Daniel Oliveira. O Daniel é de Senhor do Bonfim, na Bahia. E a pergunta dele é curta, grossa, direto ao ponto. A pergunta dele é a seguinte: os padres podem mesmo perdoar os pecados? A resposta, bom, como quase tudo na igreja, passa também pelo mesmo problema da intercessão dos santos, né? Os santos podem interceder, ou o seu irmão da igreja pode interceder? E a verdade é que ele pode, mas não por mérito próprio. O mesmo vale para os sacerdotes. Perdoam pecados, mas não enquanto seres humanos perdoam pecados, mas porque agem em nome de Cristo. Perfeito. E sendo Cristo o único que pode perdoar pecados, na medida em que o sacerdote age em nome de Cristo, ele também perdoa. Então, sim, mas não por mérito próprio. Daniel, presta bastante atenção nisso que o Rafael acabou de falar.
o padre pode perdoar pecado porque ele age no nome de Cristo. Nós sabemos, né, Rafael, que quando nós pecamos, o pecado é uma ofensa a Deus, de modo que só Deus pode perdoar pecados. Mas o Deus encarnado disse à sua igreja, né, aos apóstolos, aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados. O Senhor Jesus deu esse poder à sua igreja, de modo que sim, os padres podem perdoar pecados. Você é advogado, né, Rafael? Sou advogado. Eu tenho uma história interessante, você como advogado vai entender melhor e vai entender o que eu quero dizer com essa história aqui. Eu me casei comigo mesmo, sabia disso? Eu sempre faço essa piada. Eu me casei comigo mesmo, sou casado, né? Por que eu me casei comigo mesmo? Porque quando eu fui ao cartório, a minha esposa ela estava de plantão no Rio de Janeiro. E eu fui me casar em Juiz de Fora. Minha esposa é médica, fazia residência na época, e ela estava de plantão. De modo que ela preencheu uma procuração e ela me deu poderes para realizar o casamento com ela. Olha que coisa grave, casar é uma coisa grave, uma coisa séria. Mas eu pude casar, né? Lógico que eu não casei comigo mesmo, é uma brincadeira que eu faço. Eu casei com a minha esposa, com a Natália, mas só eu estava lá. Eu assinei por mim e por ela. E como que eu pude assinar por mim e por ela? Porque ela me deu uma procuração. Eu conto essa história para dizer, o Senhor Jesus deu uma procuração aos sacerdotes. Faz sentido, não? Faz perfeito sentido. E quando nós olhamos o modo como Deus age ao longo da história, ele sempre age por intermediários, quer dizer, quase sempre, né? No Antigo Testamento eram os profetas. Os profetas também tinham procuração divina para realizar milagres, para proferir a palavra de Deus, né? Para pregar os proto-evangelhos. E no Novo Testamento, os representantes divinos são os apóstolos em primeiro lugar e depois os sacerdotes escolhidos pelos apóstolos. A lógica da procuração é exatamente a mesma. A gente tem mais uma pergunta aqui, e essa pergunta, Rafael, vem de um anônimo. Ele não quis se identificar. Aliás, você, quando enviar pergunta para a gente, você pode optar por ser identificado ou por permanecer anônimo, mas a gente vai tentar solucionar as suas dúvidas. A pergunta é a seguinte, Rafael. Nasci num lar protestante, e eu acho que você pode se identificar com essa pergunta, né? Porque eu não nasci num lar protestante. Eu fui protestante durante 22 anos, mas eu não nasci num lar protestante. Então, talvez você vai se identificar melhor. Nasci num lar protestante, desde o berço. E agora, com 24 anos, estou estudando sobre o catolicismo há quase um ano, após ler o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. Já estou convencida de que o catolicismo é verdadeiro, mas ainda não entendo muitas coisas. Minha família não sabe desse processo que estou passando e nem que tenho frequentado a missa de vez em quando. Estou confusa acerca do que fazer e como falar isso para minha família. Todos são protestantes. Não me sinto bem na minha igreja protestante por conta disso e não sei o que fazer e qual decisão tomar. E a assinatura é anônima. Anônima está perdidinha. Rafael, que conselho que você dá para essa querida anônima que tem 24 anos, nasceu num lar protestante e começou a frequentar a missa, começou a estudar o catolicismo, quer se tornar católica, mas está com medo de causar confusão na família. Quero te ouvir. A situação dela é bem parecida com a minha. Quando eu passei pela mesma situação, eu meditei muito nas palavras de Cristo, quando diz que quem não tiver disposto a abandonar pai, mãe, irmão, irmã, filhos, filhas, amigos, nós podemos estender isso a todas as coisas, não é digno de mim. São palavras inquestionavelmente duras. São duras. Mas elas são um único caminho para o cristão. Obviamente, isso não quer dizer que você precise causar briga na sua família. Intencionalmente. Intencionalmente.
E ter certo pudor até quanto ao modo de abordar essa questão é absolutamente necessário, porque é uma questão sensível, especialmente na situação dela. Mas é preciso também ter uma certa um cristão atrevimento para começar o assunto, né? E também estar disposta a perder tudo caso seja necessário. É dolorido? É muito dolorido. Mas a verdade é que não apenas a graça de Deus nos conforta, mas ela também muitas vezes não permite que nós percamos tudo aquilo que Ele exige de nós. Cristo exige muito mais uma disposição para perder do que a perda efetiva. Então, o meu conselho, embora seja um conselho duro, e eu saiba que é duro, é que ela peça a Deus coragem e tranquilidade para iniciar uma conversa com a própria família. Porque é muito importante que a família saiba da situação, antes que ela realmente saia da igreja e entre na igreja católica. Sim. Então, esse é o conselho que eu daria. Ela diz aqui que ela já está convencida de que o catolicismo é verdadeiro e ainda não entende muitas coisas. Eu me identifiquei muito com isso, né? Porque eu também me convenci de que a Santa Igreja era verdadeira antes de ter todas as coisas resolvidas. Mas eu me submeti às orientações de uma mãe, a Santa Madre Igreja. Eu falei, bom, eu não entendo tudo, mas eu sei que a mãe me ama. E se a mãe me mandou acreditar nisso, eu sei que é para o meu bem. Mas tem uma outra coisa que ela diz aqui também, que também eu me identifiquei, eles não sabem que eu tenho frequentado a missa. Aquela coisa de ir à missa de maneira clandestina, né? Eu sei bem o que é isso, eu fiz muito isso. Eu também. Eu chegava na porta da igreja, olhava para um lado, olhava para o outro, para ver se não tinha ninguém observando, né? E entrava correndo, olha, né? Uma outra coisa que ela pontua, que é interessante, estou confusa e não sei como falar. Eu queria pegar um gancho numa coisa que você disse, Rafael, e dizer para essa anônima. Anônima, vai ser muito pior se eles descobrirem sem você falar. E chega um momento que a pessoa descobre. O nosso modo de falar muda. Alguém fala mal da Igreja Católica perto da gente defende sem perceber. Né? A gente começa a falar de um santo aqui ou ali. Eu lembro que minha mãe me pegou uma vez ouvindo um CD de músicas escritas, eram poesias de Santa Teresinha que foram musicadas. E minha mãe assim, mas Eduardo, você está ouvindo música de Santa Teresinha? Que história é? Então, assim, é melhor contar, anônima, conta, é melhor que eles fiquem sabendo por sua boca. Mas eu diria mais uma coisa, Rafael, e eu queria saber se você concorda comigo. Uma das coisas que chacoalharam a minha percepção de salvação, quando eu me tornei católico, foi saber que quando São Paulo diz, lá em Colossenses, completo na minha carne o que resta dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja, ele estava falando sério. Porque para um protestante isso não faz sentido. Como assim, completo na minha carne o que resta dos sofrimentos do Cristo? Né? O sofrimento de Cristo não foi cabal, não foi pleno? Foi. Mas nós somos chamados a sofrer junto com Cristo, e nós somos chamados a consagrar os nossos sofrimentos a Cristo, e diria mais, os santos que nos precederam, os santos que possibilitaram que hoje nós fôssemos católicos, porque por causa do sangue deles, a fé chegou até nós, sofreu muito mais do que isso, né? Sofreu muito mais do que isso. E, inclusive, se você me permite, Eduardo, quando se conhece a história dos santos, e de alguns santos em particular, e se percebe que eles também tiveram problemas com as próprias famílias. Sim. Eu lembro aqui de um caso que é dos mais emblemáticos, que é de Santo Tomás de Aquino, que quando quis ir para a ordem dominicana, não apenas foi refreado pela família, mas chegou a ser preso e a ser tentado pela própria família. Então, ler a história dos santos também ajuda a ter essa coragem necessária. Perfeito. Então, anônima, obrigado pela sua pergunta, mas o conselho do nosso irmão Rafael é coragem, coragem. Rafael, muito obrigado
pela sua presença. Foi uma alegria poder conhecer um pouco mais de perto a sua história. E você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe vocês. Eu quero convidar vocês a conhecer o meu trabalho nas redes sociais. Então eu peço que você me siga no Instagram, Dudu Faria 1. Eu quero ajudar você por meio das minhas redes sociais. E também peço que você conheça o meu site, eduardofaria.com.br. Rafael, você quer também convidar as pessoas a caminharem com você nas redes sociais? Bom, eu faço um convite aqui, não para mim, em primeiro lugar, mas para o Apostolado Cardeal Newman, para que todos conheçam, visitem tanto o site, que tem textos, alguns textos meus e textos de outras pessoas que se converteram também à igreja, todos eles protestantes, são centenas de relatos. E também a página do Instagram, do Apostolado Cardeal Newman, que eu acho que é com esse mesmo nome, na qual lives e aulas são feitas especificamente sobre isso, sobre os pontos centrais da fé, sob a ótica de pessoas que se converteram a partir do protestantismo. Então, todas as pessoas que têm alguma dificuldade, sendo evangélicas, sendo protestantes, creio que se identificarão muito bem com a abordagem. Muito bom. Muito obrigado pela sua companhia e quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, eu aguardo você aqui.